Fala estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. E nos próximos dias a gente vai estar executando aí uma série de vídeos como forma de revisar os conteúdos de química, alguns conteúdos importantes ali para a prova do Enem, né? A gente está nessa reta final, logo logo o Enem chega e aí a gente precisa revisar esses conteúdos, tá? Então tenho 3 pedidos para fazer para você. Primeiro, se você puder, ativa o sininho de notificação, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder os próximos vídeos. Segundo, procura a gente nas redes sociais aqui, tá bom? Só colocar lá professor Renan Química que você vai me encontrar, principalmente lá no Instagram, por quê? Porque é lá que eu faço as enquetes das próximas aulas, tá? De quais conteúdos a gente vai abordar, então é importante que você participe. Eu sempre coloco caixinha de pergunta, reels, então interage comigo lá que vai ser bacana pra caramba. E o terceiro ponto é que nessa primeira revisão, que vai ser estequiometria, foi votado lá no Instagram, eu preparei o material em PDF e para você ter acesso a ele é só você se cadastrar num link aqui embaixo, tá bom? Que depois eu vou mandar esses quadros aqui que a gente vai resolver hoje por e-mail para você também, tá bom? Então isso tudo como forma de você revisar conteúdos de química aí pro Enem, tranquilo? Então vamos lá. Olha só, primeiro assunto aqui que nós vamos falar vai ser revisar a estequiometria. E o que acontece? Estequiometria, de fato, é um pouco de dor de cabeça na questão de resolução de questão para alguns estudantes. Por quê? A gente ouve muito falar que estequiometria o que é difícil é a interpretação de texto, mas não é bem por aí não, tá? O que é difícil na estequiometria é o lance do conceito mais básico. O que é mol, quanto vale mol, ou massa molar e tudo aí por aí vai, tá? Porque a gente precisa correlacionar. A estequiometria é basicamente a gente correlacionar quantidades de reagente com quantidades de produtos. E essas quantidades, elas podem ser descritas de algumas maneiras diferentes, tá? Então, é esse que pega, é esse lance que pega aí na hora de resolver estequiometria. Porque às vezes a galera não tem esse conceito mais trabalhado, mais claro na cabeça, não aprendeu direitinho, não tá conseguindo associar uma coisa com a outra. Aí na hora que lê a questão, não sabe o que a questão tá pedindo, né? Fala assim, poxa, li a questão, mas eu não tô entendendo o que a questão tá perguntando. Então, eu vou tentar desmistificar bastante coisa aqui para você poder entender. Então, estequiometria, a primeira coisa que a gente precisa, assim, de cara saber é o que significa mol, tá? E mol, olha só, vou escrever aqui, ó, molécula, tá? Mol não é abreviação de molécula, não é, tá? Mol significa quantidade de matéria, tá? A gente vai pensar assim como uma forma de quantidade. Mol é uma quantidade. Como a gente fala de molécula, de átomo, que são coisas muito pequenininhas, então a gente utiliza essa grandeza, né? Eu vou falar assim, essa termologia mol, tá? E aí, mol, ele pode ser descrito de 3 maneiras, tá? Essa quantidade pode ser descrita de 3 maneiras. A primeira maneira é quando a gente olha para ela como unidade, tá? E aí, quando a gente olha para mol em relação à unidade, a gente vai correlacionar como se fosse assim, dúzia. Por exemplo, uma dúzia, 12 unidades. Então, uma dúzia de laranja, 12 laranjas. Uma dúzia de carros, 12 carros, não é assim? Porque é unidade, são 12 unidades. No mol, quando a gente fala de unidade, a gente também tem um valor fixo que é 0,2 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, por exemplo, se eu falar assim, 1 mol de molécula de água, vou colocar aqui a molécula da água. 1 mol da molécula da água são quantas moléculas de água? São 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Eu quero saber quantos átomos tem 1 mol de ferro? 1 mol de ferro tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, tá? Então, quando a gente fala de unidade, a gente olha para esse valor fixo, tá? Que a gente chama aqui também de constante de Avogadro. Eu sempre tenho um trava-língua para falar o nome desse cara. Avogadro, tá? Que é esse valor aí, tá bom? Alguns vestibulares pode trazer tipo 6 vezes 10 elevado a 23, como um número inteiro mesmo, tá? Então aí você vai utilizar o que tá lá na prova. Beleza. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho de mol aí, tá? É a questão da massa. Tá? E aí, essa massa a gente chama de massa molar, porque é a massa que está contida, tá? A massa que está contida em 1 mol. E aí, o que acontece? Essa massa, esse valor, quando a gente olha mol para massa, esse valor pode mudar. Por quê? Porque as substâncias elas vão ser diferentes, tá? Então, quando a gente correlacionar as unidades de massa molar, a gente vai ter que olhar as substâncias. E aí, substâncias diferentes têm massas diferentes. Olha só,
No Enem não tem tabela periódica, tá? Ele não disponibiliza tabela periódica, mas quando a gente precisar calcular a massa molar na questão, ele vai dar lá como dados, geralmente ele coloca assim, dados. Aí coloca assim, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16, né? Ele coloca os dados das massas molares lá. E aí, para a gente calcular as massas molares, é bem simples, olha só. O da água aqui, ó, a gente coloca os elementos químicos que estão contidos aqui na estrutura, coloca a quantidade de átomos desses elementos. Olha só, eu tenho 2 hidrogênios e eu tenho um oxigênio. E a massa molar do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16, tá bom? E aí eu faço assim, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 16 é 16, 16 mais 2 dá 18 gramas. Então, a molécula da água aí, molécula não, perdão, 1 mol de água tem 18 gramas. Então, a gente fala que a massa molar da água é 18 gramas por mol, tá bom? Se eu precisar executar essa mesma tarefa aqui, ó, para o CO2, olha só. No CO2, eu vou colocar assim, ó, tem o carbono, tem o oxigênio. Aqui nessa estrutura eu tenho um carbono e eu tenho 2 oxigênios, multiplicando pelas suas respectivas massas molares, tá? Aqui. De onde eu estou tirando esse 12, de onde eu estou tirando esse 16? É porque eu já sei, mas está lá na tabela periódica e o Enem ele vai te dar essa informação no enunciado, tá bom? Das massas molares. Então aqui eu vou ter 12 e aqui eu vou ter 36, então 12 mais 36, ou perdão, 32, né? 32, aqui eu vou ter 44 gramas por mol. Então, perdão, olha só. Se eu colocar assim, quantos gramas de água tem um mol de água? 18 gramas. Quantos gramas de CO2 tem um mol de CO2? 44 gramas. Então, tá vendo que a massa molar ela muda porque depende da substância que a gente vai estar analisando, tá bom? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é quando falar de volume, tá? Volume. Quando falar de volume, a gente tem que ter na cabeça que vai estar falando de um gás e ele vai ter que estar numa condição de especialzinha aqui, que é a condição normal de temperatura e pressão. E aí, o que acontece? Aqui a gente vai ter um valor fixo também, que 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros, tá? Então, se eu falar assim, 1 mol de CO2, quantos litros tem? 22,4 litros. 1 mol de gás oxigênio, 22,4 litros, tá bom? Então, nós temos essas 3 maneiras de correlacionar. Um ponto de atenção aqui é se lá na prova do Enem, ele te falar de um gás que não está na CNTP. Tem como resolver? Tem. Ele vai ter que te dar outras informações, porque daí você vai precisar jogar nessa fórmula aqui, ó. PV igual nRT, tá bom? E aí eu consigo achar aqui a questão. Ele vai ter que, sei lá, dar um número de mols, né, uma temperatura, uma pressão para a gente achar o volume aqui, que daí vai ser o volume molar, tá bom? Então, esse é um conceito que não é tão simples, tá? Porque exige treino, precisa treinar para você poder entender, mas todas as vezes que eu falar mol, eu posso substituir por uma desses 3 caminhos, tá? Falando sobre unidade, sobre massa ou sobre volume, beleza? E aí, essa é a nossa primeira parte aqui da área conceitual. Segundo, tá? A segunda coisa que eu quero falar é em relação aos casos de cálculos estequiométricos. Como assim? A questão de estequiometria, ela pode também vir de 2 maneiras. Uma, que a gente chama de caso simples. Na grande maioria ela é mais fácil, mas não quer dizer que todas vão ser mais fáceis, tá? Mas nós temos o caso simples e os casos especiais. Os casos simples, geralmente ele vai fazer assim, ó, ele vai te dar uma massa e vai te pedir uma massa. Ele vai te dar uma massa ou ele vai te pedir um volume. Ou ele vai te dar um volume e vai te pedir uma massa. Ou ele vai te dar um volume e vai pedir o número de moléculas. Ou ele vai te dar a massa e vai pedir número de átomos, tá? Então, assim, depende muito do que vai ser contextualizado, mas geralmente esses são os casos simples. Tem várias formas da gente correlacionar aqui, tá? No caso especial, o caso especial ele vai envolver alguns conceitos um pouco diferentes. Por exemplo, rendimento é um. O que é o rendimento, tá? O rendimento é assim, ele vai falar assim, uma reação química acontece com rendimento de 80%. Significa que no final de tudo que foi produzido, só 80% vai ser considerado, tá? Então, a gente vai pensar muito lá no final quando falar de rendimento,
tá? Outro caso especial é a pureza, tá? A pureza geralmente vem associada com minérios, tá? Muita questão de minérios vem com pureza. Fala assim, o cara pegou lá um minério de ferro que tem pureza 95%. Então quer dizer que daquele minério, 95% é ferro. Os outros 5% são impurezas, não vai contar, a gente não vai colocar isso na conta. E aí, como o rendimento é no final, a pureza a gente calcula no início, tá? Antes de executar os cálculos mesmo, a gente já faz a continha da pureza ali, beleza? Outro caso especial é a reação por etapas. E a reação por etapas a gente resolve ali como lei de Hess. Por exemplo, o cara vai lá e coloca assim, reação A mais, aliás, o reagente A mais B forma C. Aí, só forma C mais D, vou colocar assim. Aí C mais D forma E. Aí eu posso cortar aqui os reagentes e os produtos e ainda formar uma equação global a fim de ficar mais fácil, simplificar o cálculo, tá? Então aqui colocar A mais B igual a E. Então esse daqui é um caso de reação por etapa, que é um caso especial da estequiometria. E o outro caso é os reagentes em excesso barra limitante, que é aquele exemplo onde vai ter um cara que está passando, ele colocou mais reagente do que o outro, então vai ter um reagente que vai estar faltando, vai ter um reagente que vai estar sobrando, tá? Esse também aí é um caso especial. Então, é isso. Primeiro o conceito, né, o que é mol, unidade, massa, volume, e depois os casos aqui que a gente pode ter, que é o caso simples e os casos especiais das questões. O Enem gosta mais de abordar casos especiais, tá? E ele gosta ainda, às vezes, de correlacionar esses casos. Por exemplo, às vezes ele pode colocar rendimento, pureza e equação por etapas numa única questão, tá bom? Então, é importante que a gente fique esperto na hora de resolver essas questões e também entender como que vai resolver, tá? Olha só. E aí, como que eu vou resolver de fato, Renan? Toda continha, toda questão de estequiometria, eu gosto de ensinar em 4 etapas, tá? Eu acho que é mais fácil da gente associar. A primeira etapa é descobrir a equação, tá? As últimas questões que eu tenho olhado do Enem, ele tem dado a equação, tá? Não são todas, mas a grande maioria ele dá a equação, mas você precisa saber montar a equação, beleza? Então, ele vai te dar as equações químicas necessárias lá, tá? Ele vai falar, um cara A reage com um cara B formando C. Você precisa saber montar, mas ele tá dando mais essas equações. Segundo, você precisa saber o balanceamento, tá? Balanceamento. É a segunda etapa. Então, primeiro eu vou ter que determinar a equação, segundo eu vou ter que fazer o balanceamento dessa equação. Por quê? Porque é no balanceamento da equação que a gente vai descobrir o quê? A quantidade de mol de cada cara. E se eu conseguir a quantidade de mol, eu consigo correlacionar com essas unidades aí, tá? Unidade, massa, volume. Então, segundo ponto é o balanceamento. O terceiro ponto eu chamo de conversão. E eu vou colocar um asterisco aqui, ó, porque a conversão é literalmente a resolução da questão. Porque lembra que nos casos simples, ó, ele dá uma massa e pede um volume. Opa, eu vou ter que converter massa em volume, tá? Então é a própria resolução da questão. Mas eu coloco ela na terceira etapa porque quando a gente for resolver o próximo exercício, eu vou mostrar aqui que eu deixo uma linha em branco para facilitar o cálculo, tá? E a última etapa é os dados barra pedidos. Então aí, na última linha, né, da etapa, eu vou colocar os dados que ele vai dar e os pedidos que ele vai fazer, tá bom? Então, basicamente, eu sigo esse critério de 4 etapas: equação, balanceamento, conversão, dados e pedidos. Lembrando que a conversão é a própria resolução, beleza? Então, é isso daqui, tá? A nossa primeira parte conceitual. E vamos partir lá para o primeiro exercício, né? Olha só. O primeiro exercício é a questão 113 do Enem de 2021, e ele fala o seguinte: a obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Opa, informação importantíssima, tá? Conforme a equação descrita. Olha que maravilha, ele já deu a equação descrita e eu quero que você observe o seguinte, tá vendo isso aqui, ó, 2 e 2, tá vendo? A equação já está balanceada, olha só, 2 e 2, e quando não tem nada a gente coloca aqui número 1. Então aqui na primeira etapa, vou colocar aqui de amarelo, ó, na primeira etapa nós já temos a equação e nós também já vamos ter a segunda etapa aqui, ó, que é o próprio balanceamento. Então aqui eu tenho 1 mol,
aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 2 mols, tá bom? Então, primeira e segunda etapa, ó, show de bola. Continuando a leitura aqui, ele fala o seguinte: em uma condição específica de fermentação, olha só, em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% da conversão em etanol. Gente, se obtém é no final, e no final essa porcentagem ela vai ser rendimento, tá? Então, rendimento é de 80%, beleza? E que após a sua purificação apresenta densidade igual a 0,8 grama por ml. Ele ainda fala o seguinte, ó, a densidade do etanol é de 0,8 grama por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose e aí ele perde o volume. Isso que eu quero falar uma coisa aqui para vocês, olha só. Quando a questão ela jogar uma densidade lá, é muito provável que ele vá querer que você transforme ou a massa em volume ou o volume em massa. Muito provável, tá? Ele não vai te dar essa informação tão de graça assim, tá? Então, muito cuidado aqui, porque a gente provavelmente vai ter que usar essa densidade aqui para transformar alguma massa em volume, já que ele já pediu o quê? O volume, é isso que ele está pedindo. Então, aqui na primeira etapa eu já tenho, a terceira etapa, que é essa linha aqui, ó, eu vou deixar em branco, e a quarta etapa são os dados e pedidos. Olha o que ele fala lá no início, que 50 gramas, vou colocar aqui de branco, ó, 50 gramas de etanol. Ah, Renan, quem que é o etanol? Ó, esse cara aqui, etanol, esse cara aqui, glicose, tá? Então ele fala, 50 gramas de etanol são obtidos a partir de 100 gramas de quê? De glicose. Então, todas as vezes que a gente coloca 100 gramas de glicose, obtém-se 50 gramas de etanol. E aí, o rendimento aqui, ó, já vou ensinar para você fazer esse cálculo rápido, tá? Ganhar tempo. O rendimento não tem que estar no final? Então, ele fala o seguinte, ó, se eu colocar 100 gramas desse cara, produz 50 desse. Mas, em uma condição especial, estudante, que eu quero que você olhe, eu vou obter 80% disso daqui, tá? Então, se eu colocar 100 gramas, numa condição especial, eu não vou obter 50 gramas, eu vou obter 80% de 50. E aí, tá vendo que é no final, é depois da seta, Então, o que eu já vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou calcular. Melhor, vou até colocar aqui na frente, ó. Eu vou multiplicar isso aqui por 0,8. Por quê? Porque corresponde a 80%. Quando a gente multiplica esse cara aqui, ó, nós vamos ter um valor de 40 gramas. Então, eu não vou utilizar 50, eu vou utilizar 40. É como se eu falasse assim, ó, numa condição especial, estudante, se eu colocar 100 gramas de glicose, eu vou produzir 40 de etanol, porque é os 80%, tá, de rendimento. Beleza? É isso que eu vou olhar. Vou apagar a linha de amarelo e vou terminar de completar, porque ele ainda fala assim, ó, e se eu colocar 50 kg desse cara, quanto desse eu vou ter? E aí a gente faz uma regra de 3, bem simples. Só que detalhe, tá vendo que aqui tá em grama, aqui tá em quilograma? Não tem problema. Por quê? Essa grama e essa grama aqui, ó, elas vão ser anuladas. Então esse valor aqui eu vou achar em quilograma. E eu vou achar em quilograma que é massa. Só que ele tá pedindo o quê? Volume. Olha lá, ele tá pedindo volume. Então eu vou transformar essa massa com o quê? A densidade em volume. Tá vendo? Tá fazendo um pouco de sentido? Se tiver, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Ou então me manda lá no Instagram, lá no privado, fala, professor, ó, eu assisti a aula lá, cara, fez sentido, poxa, não fez muito sentido, você pode me explicar aqui que eu ajudo você, tá bom? E aí, quando a gente faz essa continha, a gente pode fazer ela de duas maneiras, da forma mais convencional, né? E da forma mais rápida. Eu primeiro vou ensinar da forma mais rápida para ver se você já vai pegando essa manha, já que lá no Enem você não vai poder usar a calculadora. Observa aqui, ó. Daqui para cá, ó, tá vendo? Eu vou pegar de outra cor aqui, ó. Vou pegar aqui de rosinha. De 50 para 100, não tá multiplicando por 2? Então, aqui de x para 40, tá? Que agora é 40 que a gente olha, ó. De x para 40 também tem que multiplicar por quanto? Por 2. Então, quanto que vale x? Que número multiplicado por 2 dá 40? É 20. Então, aqui o meu x, ó, é 20 quilogramas de etanol. Tá vendo? Nem precisei de calculadora. Bem rápido. Ah, professor, não, eu gosto mais do jeito, né, passo a passo. Não tem problema. Faz a multiplicação cruzada, vai ficar lá x vezes 100 é igual 50 vezes 40. X é igual 2.000 dividido por 100. Corta a bolinha, 20
quilogramas. Também tem problema. O jeito que você se sentir confortável é o jeito que você precisa usar, tá? Beleza? E aí tem um pontinho de atenção. Olha só, o Enem, ele sabe, tá? Ele sabe assim que eu falo. Ele entende que alguns estudantes não vão seguir até o final, tá? Eles não vão seguir até o final do cálculo. E aí olha aqui um distrator que ele coloca, ó, tem uma opção de 20, tá? Então o estudante que tem a dificuldade de estequiometria, não entendeu os conceitos básicos, não entendeu que no final vai ter que transformar ali por causa da densidade, tá? Ele vai marcar a letra B e já vai achar que acertou. Então, cuidado, tá? Ó, cuidado. Isso daqui não tá certo. Por quê? Primeiro que aqui nós achamos em quilogramas e ele tá pedindo em volume, tá? Mas cuidado mesmo pra gente não fazer esses links. E aí, basta agora fazer essa transformação. Aqui na densidade ele tá falando que 1 ml de etanol tem 0,8 gramas de etanol, tá? Beleza? E aqui tem um outro pulo do gato. Olha só. Grama para ml, a gente pode transformar em quilograma para litro direto. Eu posso tirar esse grama por ml e colocar quilograma para litro. Por quê? Porque na hora da gente fazer essa transformação de grama para quilograma, eu multiplico por 1000. E quando eu, aliás, divido por 1000, né? E quando eu faço o ml lá, eu multiplico. Então a gente vai ter ali umas casas que vão ser anuladas. Então, com certeza eu posso fazer isso, tá? Beleza? Não sei se você entendeu muito bem, mas eu posso transformar isso aqui sem problema nenhum. Poxa, se eu tiver lá 23 gramas por ml, posso colocar 23 quilograma por litro sem medo. Não vai mudar em nada essa proporcionalidade, tá? Mas tá, ó, joinha, joinha, pode mudar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de colocar ml, eu vou colocar litro. E ao invés de colocar grama, eu vou colocar quilograma. Por quê? Esse cara tá em quilograma. Então, eu vou colocar aqui 20 quilogramas. Eu vou ter X litros de etanol. E na hora que eu faço essa continha aqui, ó, X vai ser 20 dividido por 0,8, que é igual a 25 litros de etanol. Deixa eu ver se eu fiquei aqui na frente. Fiquei não. Então, é isso daí, tá bom? Aqui nós já matamos essa questão. Então, a letra correta aqui é a letra C, tá bom? 25 litros de etanol. Beleza, conseguiu entender aqui nessa primeira questão da nossa revisão como é que funciona? Primeira etapa, equação, segunda etapa, o balanceamento, a terceira etapa você deixa em branco para poder fazer essa continha da conversão, a quarta etapa, os dados e pedidos. E aí você viu, essa primeira questão já foi uma questão de rendimento, então o rendimento a gente trata no final, é nos produtos, a pureza a gente trata nos reagentes. Se tivesse pureza, provavelmente eu ia ter que mexer aqui, ó, tá? Em 100 gramas. Por quê? Porque reagente é início de reação, tá bom? Não se esqueça da densidade, tá? Porque densidade, se apareceu, muito provavelmente a gente vai precisar transformar massa em volume ou volume em massa. E cuidado aí na hora de você calcular para você não cair nos distratores, tá bom? Nenhuma questão errada, beleza? Então essa nossa primeira aula de revisão vai ser basicamente isso, essa parte conceitual e o primeiro exercício resolvido. Nas próximas aulas a gente vai continuar resolvendo as questões do material e é isso, tá bom? Não esqueça de seguir a gente nas redes, não se esqueça de seguir a gente por aqui, ativar o sininho mais uma vez, porque a gente vai estar conversando lá no Instagram sobre os próximos conteúdos das próximas revisões, beleza? Gostou desse vídeo? Então deixa seu like aqui, tá bom? Não esqueça de compartilhar, te vejo no próximo vídeo. Valeu!